Meus queridos, eu queria compartilhar algo com você que sempre falou muito ao meu coração. A gente não precisa entender tudo a respeito de tudo, a respeito inclusive da nossa fé. Mas nós precisamos amar profundamente Jesus. E eu queria refletir com vocês a respeito de um texto que fala muito ao meu coração. Amém, meus irmãos? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9, está escrito assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eu quero convidar você a orar. Senhor, eu quero te glorificar pela ressurreição. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor veio nos salvar e completou a sua obra. Eu te agradeço porque está consumado, todas as coisas estão consumadas. Nada o Senhor deixou por fazer. Te agradecemos por isso. Não temos nada a te dar, a não ser a consciência de que nada somos em nós mesmos. Tenha compaixão de cada um de nós neste momento, Jesus. Tenha compaixão. Peço que o sangue do Senhor seja aspergido sobre cada um de nós. Nos nossos lares, em nossos relacionamentos, o teu sangue precioso vertido por nós, preço do perdão que o Pai veio nos dar. Repreendemos todo o mal. Repreendemos toda interferência em nome de Jesus, que caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, libere a sua palavra. Libere a sua palavra, Espírito Santo. É o Senhor quem vivifica a palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Queremos que o Senhor vivifique. Queremos que o Senhor paire sobre nós, entre nós e através de nós. Queremos ser seus cooperadores. Nos abençoe, Senhor. Que anjos estejam ao nosso redor, ao redor dos nossos lares. Dê ordem a seus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus. Muito obrigada por podermos abrir a sua palavra e aprender, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu creio que você já sabe disso, nós já falamos isto várias vezes, que o julgamento de Jesus, a sua morte de cruz, foi transformado em algo político, porque os judeus quiseram isto com Pilatos, com Herodes. Não quiseram julgar Jesus simplesmente pelo aspecto religioso, que era o que estava pegando. Aliás, a religião ela é usada para dividir. Não consigo entender isto, mas são tantas as divisões religiosas. Então, os judeus quiseram transformar o julgamento de Cristo, a sua morte, a sua condenação, em algo político. Portanto, o argumento era que ele estava reivindicando para si ser rei, quando apenas um rei poderia haver dentro do contexto histórico do Império Romano. Vocês estão me entendendo? Então Jesus foi enquadrado politicamente. Isto significa que ele e os seus seguidores poderiam sofrer as rebarbas deste julgamento. Poderiam sofrer perseguições. E quando ele morre, todas as pessoas se afastam dele. E foi tão interessante que os judeus eram um povo muito diferenciado dentro do Império Romano pagão. Eles eram monoteístas, você conhece a história. Mas por que Roma era tão condescendente com este povo? Porque eles eram ricos. Porque eles tinham influência.
porque eles eram as pessoas de negócio, como até hoje são, ricos, possuem uma influência, embora sejam um povo que habita num lugar tão pequenininho, mas que dão o que falar, porque obedecem a alguns princípios de Deus. E quem obedece princípios herda promessas. Você me ouviu? Obedeça princípios para herdar promessas. Bem, eles eram riquíssimos, estavam sendo, portanto, neste momento o cristianismo poderia ser perseguido. Quando Jesus morre, ele estava já morto, a sua crucificação era o método mais terrível de Roma para julgar um criminoso. O madeiro era terrível, era terrível. E Jesus foi crucificado como o pior dos criminosos, como aquele que deveria ter feito coisas terríveis para herdar este julgamento. Quando Jesus foi dado como morto, o seu corpo foi retirado do madeiro e colocado num sepulcro, e este sepulcro caríssimo era de um homem, um senador chamado José de Arimateia. Quando ele foi colocado lá, todos voltam para casa. Como será que eles voltam para casa? Como será que os seus discípulos voltam para casa? Profundamente decepcionados, eu creio. Tristes. Será que eles tinham acreditado em uma mentira? Como pode o Messias ter morrido de uma morte tão terrível? Eles estão chocados, atemorizados. Eles estão com medo da perseguição que Roma pode deflagrar agora. E eu creio que a pergunta é: e agora? O que nós vamos fazer? Essa é uma pergunta que me parece ser tão atual hoje, não é? E agora? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer neste momento onde tudo parou? Neste momento sem perspectiva de futuro algum, porque para mim parece que as portas estão começando a se cerrar e que a gente não pode florescer em algo que está sendo arrancado. Mentira. Existe esperança sim. Para nós, que somos filhos de Deus e que não somos alimentados pelo pão desta terra, porque o pão nosso de cada dia vem do Pai Santo, vem da mesa de Deus. Posso ouvir um amém? Pois é, todos vão embora, Pedro está atemorizado, nega Jesus, mas uma pessoa fica no seu sepulcro, todos o abandonam, menos uma mulher. Maria Madalena, ex-prostituta, a quem Jesus tinha libertado de 7 demônios. Maria Madalena, a ex-prostituta, liberta do Senhor. É tão interessante, meus irmãos, que eu quero destacar a você que todo problema moral, ele atinge o seu espírito. As leis morais são muito parecidas com a lei física. Se você burla uma lei, se você se joga do seu prédio, você cai no chão. Não é? Se você toma muito gelado num dia profundamente frio, você pode se resfriar. São leis de causa e consequência. A nossa área moral também é assim. Se nós temos uma vida pervertida, não estou falando de nós, mas se pessoas têm vida pervertida, elas são nichos, elas abrem portais para que demônios atuem no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Esta mulher foi liberta de 7 demônios. Ela ficou tão grata por esta libertação, tão grata, que ela começou a servir Jesus dentro do seu corpo, o seu staff, junto com seus discípulos. E é interessante o que Jesus fala sobre aquele que sabe que é pecador e que é perdoado, ama mais. Aquele a quem é mais perdoado, provavelmente, vai desenvolver um amor profundo pelo Senhor. Porque tem a consciência do seu pecado, da sua miséria.
E tem gente que ainda fala, quando nós falamos sobre pecado, não, eu não faço mal para ninguém. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Me perdoe, você não faz mais do que a sua obrigação. Nós fazemos mal a Deus, porque somos pecadores. E todo o nosso pecado, meus irmãos, ofende a Deus. E precisamos de perdão. E quando ela se sente perdoada, acolhida, incluída neste plano divino, ela se sente tão grata que ela deixa toda a sua vida e vai servir o grupo de Jesus, provavelmente cozinhando, fazendo as coisas que as mulheres faziam para servi-los. Se você quer ficar perto de Jesus, sirva. Não haja com justiça própria. Eu vejo uma igreja hoje tão cheia de justiça própria, achando que sabe alguma coisa, quando nós não sabemos, na verdade, nada. O que a gente acha que sabe? Nós não sabemos o que vai ser daqui a 3 horas, meus irmãos. Nós não podemos ter tanta justiça própria. Nós fomos perdoados. E a justiça que está sobre nós hoje é a justiça de Jesus. Seu sangue justo me cobre, para que o Pai me veja, o sangue justo dele me cobre. Isso não é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso. Essa mulher se torna então a serva. E o seu primeiro propósito é o Senhor. A sua finalidade de vida começou a ser Cristo. Estar perto dele, ouvir a sua voz e os seus ensinos começou a ser a sua vida. Preencher toda a sua existência. Ele realmente foi o seu Adonai. Ele foi o seu amo e o seu Senhor. Como ele deveria ser o nosso amo e Senhor. Nós deveríamos ficar aos pés dele muitas vezes, muitas horas. Nós deveríamos ouvir a sua voz, estarmos familiarizados com a voz de Jesus. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela investiu a sua vida para servi-lo. E você pode fazer o mesmo, porque este é o seu chamado. Este é o nosso chamado como povo, como corpo de Cristo. Servi-lo, fazer dele o nosso propósito último e único. Não é o outro, não é o ministério, não é a igreja, não é música, não é pregação, nada disso. É Jesus. Jesus é o seu propósito. Diga: Jesus é o meu propósito. Pois é, ela fez isso. Permanecer perto do coração de Jesus, olhando fixamente para Jesus. Eu imagino ela ouvindo a conversa deles, Jesus orientando seus discípulos, e ela assim: uau, que demais! Naquela época a mulher não tinha inserção social no ensino, no discipulado de mestres, mas ela ficava ouvindo. Como ela o amou. Você ama Jesus? Eu espero que sim, porque ele é o amado do céu. Ele é o amado do Pai. Ele é o amado do Espírito Santo. Ai de nós se não for o nosso amado. Eu estava falando com vocês que todos vão para casa. José de Arimateia vai para casa. A vida segue. Quando estamos tristes ou não, quando fomos decepcionados ou não, a vida segue. Mas não para aquela mulher. A vida não serviu. A vida não seguiu. Ela permanece no sepulcro. Ela permanece no sepulcro. Ela não se conforma. Ela trouxe coisas para o corpo de Jesus, para embalsamar talvez. Os judeus ficaram 430 anos no Egito. Eles sabiam como era embalsamar um corpo. Ela estava muito entristecida. Seu coração estava em luto. Porque todos tinham para onde voltar, menos ela. A única coisa que Maria Madalena tinha nesta vida era o seu Senhor. E eu vou contar um segredo para você. A única coisa que você tem na sua vida é o seu Senhor. Jesus não é tudo o que você precisa. Jesus é aquilo que você tem. É tudo o que você tem. É tudo que eu tenho de realidade, porque não há outra realidade a não ser Cristo. Não existe. O resto é ilusão. Creia-me, este mundo é só ilusão.
a glória deste mundo, as pompas, o glamour. Jesus é vivo eternamente. E é o que nós temos. Isso é bênção, meus irmãos. A vida segue. Todos estão com medo. Todos estão tentando refazer-se, mas ela estava com saudades do seu Senhor. Pranteando, chorando, chorando, chorando. Sabe o que acontece? Anjos vêm visitá-la. Já pensou? Você está orando e vê anjos ao seu redor para conversar com você, mulher que você procura. Sabe o que ela faz para os anjos? Vira as costas. Ela não estava procurando anjos. Não havia rivais no seu coração para Jesus. Ela procurava o seu Senhor, o amo, o seu Adonai, aquele que tinha libertado ela de uma vida horrenda e de atormentadores, demônios atormentadores. Então, Madalena dá as costas para os anjos. E ela pergunta, onde vocês colocaram o corpo dele? Madalena, você é tonta. Você deve ser uma mulher franzina. Você vai fazer com o corpo de Jesus, que era um carpinteiro, deveria ser muito forte. Vai tirar ele da onde? O amor não conhece barreira. O amor não conhece fraqueza física. O amor não conhece esses limites. Quando alguém ama, ele demonstra uma força muito maior do que realmente nós temos. E Jesus, atraído por ela, eu creio que Jesus, de todo o coração, meus irmãos, ao ressuscitar, já pensou, fala, puxa, eu vou aparecer para minha mãe e para João, para que eles sejam confortados. Eu vou aparecer para os meus, para aqueles que eu tive, que eu amei. Mas a primeira pessoa para quem Jesus aparece foi para aquela que mais o amou. E ele diz, Maria, Maria, por que choras? Uma palavra apenas. Ela reconhece a voz. Ele era o Senhor dela. Quando nós temos a Cristo como Senhor, nós reconhecemos a voz. A gente não anda com vozes falsas, enganosas, talvez com o mesmo timbre. Nós sabemos quem é o nosso bom pastor que deu a sua vida por nós. Ela reconhece. E apenas uma palavra mudou seu pranto em alegria. Apenas uma palavra mudou o pranto de Madalena em alegria. Jesus pode hoje, neste momento, e eu creio nisso, que o Senhor Deus vai liberar sobre nós apenas uma palavra para que a gente mude o pranto em alegria, uma história de tristeza em história de alegria, folguedo, brado, louvor, fortaleza. É isto que vai acontecer, eu creio. Quando ela ouve aquela voz, não precisa mais de nada. Ela olha e diz, Rabone, mestre, você. E Jesus talvez não tivesse ido levar o seu sangue ao Pai, mas ele dá uma ordem para aquela mulher, uma ordem difícil. Mulher, não me toques, eu ainda não subi ao meu Pai. Eu não sei se você sabe que havia uma lei no Antigo Testamento em que o sumo sacerdote não poderia ser tocado por mulher antes de entrar no Santo dos Santos, porque senão o seu serviço ia ser destruído. Ele disse, não me toques. E ela era uma adoradora, porque ela não ultrapassou o limite da ordem do seu Senhor. Ela não o tocou. Ela apenas se alegrou. E ele deu uma ordem a ela. Uma ordem que existe muitos questionamentos. Mas a primeira pessoa comissionada a levar as boas novas foi uma mulher. Foi Maria Madalena, a ex-prostituta, que tinha 7 demônios e foi liberta e salva por Jesus Cristo de Nazaré. Diga se isso não é maravilhoso. Madalena o reconhece, conhece a sua voz. Ela se levanta. Jesus dá uma ordem a ela e diz, vai. Conta aqueles que estão tristes. Conta aqueles que me abandonaram.
conta àqueles que me feriram. Não. Ele disse, vai, conte àqueles que são meus. Que eu estou vivo e que vou me encontrar com eles. Eu me imagino saindo daquele lugar, numa madrugada, cheio de soldados romanos. Eles estavam esperando uma sublevação, uma revolta. Era uma coisa terrível que estava acontecendo. Eu creio que muito da atmosfera espiritual, eu não sei como estava, eu só sei que aquela mulher foi de uma coragem tão grande, porque o amor é corajoso, sabe? Deus não nos deu um espírito de covardia. Os covardes não entram no reino. Mas de poder, intrepidez, amor, moderação. Ela sai correndo para contar aos discípulos. Ele está vivo. E hoje eu quero correndo contar a você. Ele está vivo. Ele vai adiante de você. Não vá adiante dele, fique atrás. Caminhe pós Jesus, após Jesus. E sabe o que ele vai te dizer quando te vir? A primeira coisa que ele disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja com a sua vida. Paz seja sobre a sua casa, sobre os seus afazeres. Paz seja convosco. Desfrute de Jesus. Ame a Jesus antes de fazer qualquer coisa por Jesus. Eu nunca vi pessoas fazendo tanta coisa por Jesus e amando tão pouco Jesus. Aí você fala, isso é um julgamento. É só perguntar quantas horas se passa em oração. É só perguntar quanto a gente já chorou os nossos pecados. É só perguntar o que Jesus realmente significa. É só perguntar quanto tempo nós estamos buscando a sua face para fazermos o que a sua mão quer. Ame Jesus primeiro. Quando Jesus tem com Pedro, que ele diz, Pedro, tu me amas. Então, faça alguma coisa, apacente as minhas ovelhas. Antes de amar Jesus, não podemos servi-lo. Porque a nossa fé opera por amor. Jesus não perguntou para Pedro, Pedro, você crê em mim? Como é que está a sua fé, Pedro? Pedro, você está trabalhando para mim? Não. Ele perguntou, Pedro, tu me amas? Alessio, tu me amas? Giovana, tu me amas? Wanda, tu me amas? Depois que a gente disser, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então espere para receber dele a comissão, aquilo que você irá fazer. Antes disso, não é serviço, é querer ser visto. A gente não quer às vezes servir, a gente quer ser visto. Vamos amar a Jesus. Vamos atrair a Jesus com o nosso amor. Vamos atrair a Jesus com a nossa lágrima. Vamos atrair aquilo que Ele é, para que esteja junto de quem nós somos. A Bíblia fala que aquele que se une com o Senhor se torna um espírito só com o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com você. Eu queria liberar isto. Uma palavra, um olhar dele para conosco vai transformar o nosso pranto em alegria, a nossa incerteza em certeza, a nossa falta de paz em paz, a nossa insegurança em fé, a nossa covardia em intrepidez. Só Ele pode fazer, ninguém mais. Creia-me, ninguém mais. Nem encorajamento de ninguém, não existe. Hoje eu acho bonito o estamos juntos, eu acho bonito mesmo. Mas estamos juntos aonde? Estar junto assim é fácil. Mas levar as cargas uns dos outros é difícil. E Jesus nos quer para isso, para nos importar. Importar é trazer para dentro. Você se importa com pessoas. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por Madalena, por seu amor, por ela ter te atraído com o seu amor, com a sua lágrima, com a sua saudade, por ela ter feito do Senhor o princípio e o fim da sua existência, da sua vida. É assim que nós queremos estar diante de Ti, aos seus pés, amando o Senhor, amando o Senhor. Eu quero atrair o Senhor.
Nós queremos, Deus, cada um de nós, atrair o Senhor para casa. Eu creio nisso. Pai, eu oro para que seja liberada a sua palavra, uma palavra, um olhar para cada um de nós. Libere isso para transformar, transtornar aquilo que éramos em algo tão novo e vivo. Tão novo e vivo. Que o nosso deserto se transforme em rios. E que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Que daremos o nosso fruto na estação correta. E tudo quanto fizermos prosperará. E queremos fazer tudo para o Senhor, no Senhor, em prol do Senhor. Jesus, recebe o nosso amor, o nosso louvor. Nós te amamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pense sobre isso hoje quando você for dormir. Sobre as lições que ela pôde nos ensinar. Jesus te quer como a quis. Jesus te ama como a amou. O amor de Jesus está sobre cada um de nós. Amém? Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Estamos orando todos os dias por cada um de vocês. Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor seja sobre você. Amém.